Em uma estrada, 1 entre cada 10 acidentes graves é causado pela pressão incorreta dos pneus. Quando se faz uma curva, os pneus sofrem uma deformação. Se eles não estiverem calibrados de forma correta, essa deformação acaba sendo maior do que a normal. E o resultado... Rodar com eles descalibrados, além de afetar a dirigibilidade do veículo, aumenta o consumo de combustível. O pneu bem calibrado, quer dizer, com a pressão ideal, com a pressão adequada, ele salva vidas, ele salva o planeta e ele salva o bolso. Por que ele salva vidas? Porque ele dá segurança. Um pneu bem calibrado, ele deixa o carro em condições de dirigibilidade perfeitas. Um pneu bem calibrado, ele salva o bolso, porque você tem menos resistência à rodagem. Ou seja, você gasta muito menos combustível. Ele salva o planeta porque, com menos emissões de dióxido de carbono na atmosfera, você ajuda a poluir menos o planeta. Os pneus não são totalmente vedados. Aos poucos, eles vão perdendo a pressão. Por isso é aconselhável recalibrá-los a cada vez que for abastecer o veículo ou a cada 10 dias. A cada quanto tempo o senhor calibra o pneu do seu carro? Ah, nem sei, eu esqueço. Cada 5, 6 meses que eu vou viajar. Você não acha perigoso fazer isso? Não, porque meu carro é zero, já sai com o pneu calibrado, né? Se toda a frota de veículos, de automóveis de passeio da França estivessem rodando hoje com a pressão adequada, haveria uma economia de combustível, somente na França, de cerca de 500 milhões de litros de combustível. É um número muito grande. Você imagine isso elevada à potência de todo o planeta. É sempre importante também ficar atento à quantidade de ar a ser colocada, que varia de veículo para veículo. 28 libras. Essa é a pressão recomendada por alguns frentistas quando se vai calibrar o pneu de um carro num posto de combustível. Mas essa nem sempre é a quantidade de ar correta. A pressão certa depende da dimensão do pneu e também do peso do carro. Esses valores estão no manual do proprietário. No caso desse Peugeot 206, a pressão certa é 35 libras. Um no Mille, quanto que você colocaria de pressão nele? 28 libras. 28 libras se fosse para ele andar sozinho. Se ele for sair à estrada com várias pessoas, põe 29. A informação está incorreta. De acordo com o manual do Mille, a pressão indicada é de 26 libras, ou 31 libras se o carro estiver carregado. Quantos pneus o seu carro tem? Se sua resposta foi 4, você provavelmente esqueceu de um dos mais importantes, o step. Você sempre pergunta para pessoas se vai calibrar o step? Sempre, porque a maioria das pessoas não calibram o step. A gente vai calibrar e tá sempre murcho. Agora ele tá furado. Esse não, Sempre esquece, né? sempre. E se você ficar na mão, como é que faz? Não posso falar essa palavra na TV, né não? O step é o pneu que as pessoas mais precisam nas situações de emergência, nas situações mais perigosas. Logo, eu recomendaria que o primeiro pneu a ser calibrado fosse o step. Assim ela não vai esquecer jamais. Depois ela calibra os outros 4. A regra é calibrar pneus, calibrar os 5. Evite passar por situações como essa. Seja responsável. A cada quanto tempo você calibra o pneu do seu carro? Semanalmente. E quantas libras você coloca? 30 na frente e 28 traseira. De onde você tirou esses números? Isso daí eu tenho uma numeração marcada pela própria GM e eu estou acostumado a dirigir há muitos anos, então eu mantenho semanalmente porque eu trabalho com eles. Você calibra o step também ou não? Calibro o step. Calibro sim. O step inclusive a mais, até com 35 libras, porque ele tem um pouco por ficar parado, ele cai um pouco as libras. Siga estes conselhos. É simples, rápido e pode salvar a sua vida. Impressionante é o resultado de uma combinação perigosa: piso molhado e pneus murchos. Numa situação normal de chuva, o Zé Carlos, 14 anos de volante, faria a volta sem derrapar. Faz uma primeira volta só para você reconhecer onde você está, ok? Mas para complicar, problema comum aos motoristas de veículos grandes. Vai puxar os 2 pneus internos. Em época de chuva, os motoristas de ônibus, muito poucos batem os pneus traseiros para saber se eles estão íntegros ou calibrados. E lá vai o Zé Carlos fazer a mesma volta sem saber de nada. Está entrando na curva, ó.
acelerando, mesma velocidade e o ônibus roda, ó. Essa situação mostra bem o perigo que é esse tipo de descuido. Se o motorista não olha direitinho as condições do equipamento, olha aí, o ônibus rodou. Se fosse numa estrada, um acidente. Não tem explicação, não dá pra saber, não dá pra perceber. Ficou assustado, Zé Carlos? Lógico, pô, o coração tá disparado aqui, cara. Os pneus foram esvaziados para mostrar que a má calibragem influi diretamente na aderência e estabilidade do ônibus. Veja como o pneu se deforma. Fim de ano e chega a hora de trocar os pneus do seu carro antes de viajar. Você tem 2 pneus que já não podem mais ser usados e 2 pneus que podem rodar mais um pouquinho. Então você opta apenas por 2 pneus novos. Mas aí vem o problema. Você tem um conjunto de pneus bons e um conjunto de pneus meia-vida. E agora, alguns dizem que o melhor pneu deve ficar na dianteira, outros na traseira. O G1 está no campo de provas da Pirelli, no interior de São Paulo, para desvendar esse mito. Bom, então vamos aqui na pista tentar desvendar esse mistério. Vamos começar o teste com pneus novos no eixo traseiro e os pneus usados estão no eixo dianteiro. Muita gente afirma que essa é a configuração mais segura para o carro. 4ª marcha, 70 km por hora, várias poças de água. Sinto que a dianteira começou a perder a aderência. Eu tenho essa sensibilidade, o carro me informa a aderência, mas note que em nenhum momento perdemos o carro de controle. Vamos piorar a situação? Eu vou entrar numa curva mais fechada, vou dar um golpe no volante e tirar o pé do acelerador. Agora, ó, não aconteceu nada. O carro manteve a trajetória numa boa. Então agora, vamos inverter? Vamos colocar os pneus novos na dianteira e os pneus usados na traseira, o que muita gente faz por aí. E vamos ver no que dá. Bom, de volta à pista agora para fazer o segundo teste. Aonde eu tenho agora na traseira os pneus mais gastos e na dianteira os pneus mais novos. A primeira sensação é muito boa, a sensação de volante é de que eu tenho o carro mais firme na mão, até porque são os pneus novos. Entrei na curva, cortou bem a água, opa, estamos rodando, corrige, nossa, deu trabalho. Você viu como a traseira escapou de uma vez? Você não sente a traseira escapando. O que você tem é a sensação boa de dianteira, mas a traseira roubando a trajetória. Vamos fazer a segunda curva, que agora vai ser mais casca grossa, porque eu vou virar, tirei o pé, rodando. Rodou, nossa. Ainda bem que estamos num campo de provas, né? Que se fosse numa estrada, nós estaríamos numa situação bem ruim. Portanto, ficou claro. Os pneus novos devem estar no eixo traseiro do carro e os pneus usados na dianteira. E uma dica importante, tanto faz se o seu carro for tração dianteira ou tração traseira.